A tensão para finalizar acontece no dia 8 de outubro entre Plutão e Marte, trazendo a necessidade de transformação, de limpeza da forma de agir e de realização. Eu sou Cláudio Costa, astrólogo, vamos conversar e entender um pouco mais desse movimento hoje. Lembrando que na descrição tem os minutos de cada capítulo, facilitando a navegação, link das redes sociais, do canal do Telegram e grupo do WhatsApp, onde eu posto de segunda a sexta o movimento dos astros. Compartilhe esse vídeo com amigos e pessoas que possam se interessar. O canal é independente, quanto mais gente tiver acesso, melhor. E como a gente está chegando no momento da finalização do ciclo, eu vou deixar aqui o vídeo do momento em que Marte ingressou em Leão, que eu falei também da oposição que aconteceria no dia 21 de maio. Então o auge, né? Agora a gente está vendo aí os resultados, aquilo que a gente precisa finalizar a partir da quadratura que acontece agora no dia 8 de outubro. E essa tensão que as quadraturas representam, mesmo a minguante, que agora vem com a força necessária para tirar a gente da zona de conforto, para causar incômodo, tudo para causar movimento. Obrigatoriamente a gente precisa trabalhar para finalizar essa energia entre Plutão e Marte. Aquilo que foi exposto, aquilo que deu resultado, né, que a gente viu no auge, o que o Plutão deixou exposto para a gente? O que ficou nítido ali sobre os temas de Marte, né? Então tudo isso precisa ser trabalhado no sentido de finalizar, de fechar o ciclo. A quadratura minguante significa que a gente tem aí até fevereiro para fazer essas finalizações, que é quando acontece o novo ciclo. É uma tensão, então todos nós vamos sentir, independente dos posicionamentos dos mapas natais, a gente vai receber essa energia da coletividade. Então é voltar no passado, né? Porque isso, o início desse ciclo aconteceu lá em março de 2022 e ver o que podia ali estar sendo trabalhado, o que pode ter sido plantado durante esse período que deu, né, que deu resultado, que foi a colheita no dia 21 de maio e agora começa a finalizar, trazendo os indícios daquilo que a gente precisa jogar fora. Os temas de Marte, para a gente relembrar bem rapidinho, né, eu chamo de a força guerreira interior, é a ação, é o impulso para a ação, para a realização. O Marte é o braço direito do Sol, é ele que realiza as vontades solares. Tudo aquilo que o Sol quer é o Marte que sai para realizar. É o guerreiro dos deuses, né? Traz o tesão, a força que a gente precisa para mover as coisas. Por isso até chamo de força guerreira interior, porque é esse espírito que a gente tem, que a princípio, quando a gente ainda está lapidando, entende-se como brigão, de sair, né, ou de muita impulsividade, só vai e faz sem pensar muito. À medida que a gente vai lapidando, vai preparando, entendendo, né, tornando o guerreiro mais sábio, a gente vai conseguindo direcionar melhor essa energia para a realização. O Marte representa a nossa força daquilo que a gente pode realizar, de como a gente pode modificar a nossa vida. A gente está no plano denso, né, da matéria, no plano material, então tudo que a gente quer fazer requer um tipo de ação. Pode ser ação física, pode ser ação, né, hoje em dia no mundo virtual não deixa de ser ação, mas a gente precisa tomar atitude. Porque o Marte tem essa ressonância muito forte com o campo do trabalho exatamente por isso, porque a gente faz a coisa acontecer e o trabalho é uma das formas, né, se não a principal forma que a gente tem de modificar a nossa condição. Então Marte é muito importante. As coisas não estão funcionando, as coisas não estão progredindo, né, não estão alcançando resultados na vida. Pode ser um trânsito de Marte, o Marte pode estar enfraquecido, ele representa também a raiva, né? Então, às vezes a gente não lida bem com isso. Não posso sentir raiva porque senão é feio, não sei o quê. Mas essa força da raiva é a força que tem que ser direcionada para algo, para impulsionar, para fazer aquilo acontecer. E essa é a principal energia. Já com o Plutão, que é o senhor do submundo, o Hades para a sabedoria grega, como eu gosto sempre de lembrar aqui, aquele que fica nas profundezas e ninguém enxerga, governa, né,
quase que de uma maneira invisível. Ele traz aquilo que está oculto, né? Mexe com o subconsciente, traz transformações, purgas, a partir daquilo que ele expôs, a partir de tudo aquilo que ele trouxe à tona. Então ele traz os esgotos a céu aberto, né? Aquilo que é pútrido, aquilo que precisa ser purificado, transmutado. Isso tudo no campo da ação. Então, a forma como a gente está agindo está sendo negativa, né? Não é que o Plutão ele é assim, ele é bonzinho, né? E falar ele também, né? Como eu sempre gosto de lembrar aqui no canal, o planeta não faz nada, são energias, são consciências que a gente está desenvolvendo. Então ele não faz nada, né? Mas ele simboliza que algo vai ser exposto, geralmente que vai ser trazido algo à tona, né? Porque nada fica escondido para sempre. E a gente precisa lidar com isso. Eu costumo até brincar, é o defunto em cima da mesa, né? Não adianta tentar ignorar porque o cadáver está lá em putrefação e a gente precisa, de alguma forma, trabalhar. A gente não pode ignorar. A quadratura já diz isso, né? Que a gente precisa fazer alguma coisa, tomar alguma atitude e não vai dar para tentar fugir, para tentar se esconder. E como eu falei, o Plutão é muito intenso nessa questão das transformações, das crises. E eu sempre recebo relatos de como que os trânsitos de Plutão são profundos, revira a gente do avesso, bagunça a vida toda, causam muita dor, mas tudo isso porque a gente precisa aprender, né, a ir além, a transformar, porque assim, ele empodera, ele dá os poderes independente, não quer saber se é ético, se é ladrão, se é bom, se não é, não importa. Ele dá o poder desde que a gente passe pelas crises. E Plutão não se altera, né? Porque aqui a gente está falando de um planeta que ele é muito impulsivo, que é o Marte, e de outro que tem, assim, dificilmente ele se altera. Você vai ver nas histórias da sabedoria, dificilmente Plutão perde a cabeça, age por impulso. Ele sabe agir de uma outra forma, ele sabe que como controla a fronteira entre a vida e a morte, dificilmente ele vai ser derrotado. Então é isso que ele pode trazer, né? Essa é a oportunidade, mesmo num ciclo de fechamento que requer limpezas, que requer que a gente reflita sobre a forma como a gente agiu até aqui, jogue muita coisa fora, abandone os apegos, abandone os medos da realização, mas ele está trazendo isso para o Marte, né? De mostrar que pode ser alguém, pode ser uma força muito mais potente para a realização. Só que para isso é preciso dissecar, né? Lidar com o cadáver. E esses temas todos do Plutão, que são muito incômodos, às vezes a gente fala da palavra morte, todo mundo já quer sair correndo. Mas é uma coisa natural, ou pelo menos a gente deveria encarar como natural. E o que está se desenhando a partir de agora é a morte de uma forma de agir. A gente tem a oportunidade de renascer lá na frente, ou a partir de agora, né? Tirando ali essa negatividade, a forma mais impulsiva do Marte, que às vezes é aquele guerreiro que ainda está aprendendo, né? Então ele já quer sair brigando com todo mundo porque descobriu um golpe novo, aprendeu a sacar a espada de uma forma diferente e já quer achar que pode competir com todo mundo. Então essa é a oportunidade que tem. A gente aprendeu uma outra forma, uma forma muito mais poderosa de alcançar as coisas, só que para isso a gente precisa ter uma consciência maior sobre as energias que a gente está lidando. Porque o Plutão, mais uma vez, é um daqueles planetas que estão além da nossa compreensão. A sua descoberta pela humanidade, anos mais tarde, culminou nas bombas atômicas. Para vocês entenderem como a gente ainda não está preparado. Então, quando vem um trânsito desse num planeta pessoal que mexe com muita coisa que é importante para a gente precisa ter o radar a 1000% para saber lidar e fazer essas finalizações, porque a carga é muito intensa, vocês vão ver na mandala, afeta muita coisa, não só o campo de Marte, mas a gente precisa se atentar para isso e fazer essa limpeza, quer queira, quer não, e deixar o medo de alcançar aquilo que a gente quer, porque às vezes a gente quer fazer as coisas, mas tem medo de agir. E fica nessa coisa aí que é vou chamar de ilusão, que não necessariamente tem a ver com Netuno nesse momento, mas fica nessa coisa assim de que, se eu não fizer, eu não vou falhar. É um
perigo que tem, porque o Plutão vai empoderar desde que a gente passe pelas crises, desde que a gente faça aquele movimento da borboleta, né? De entrar largado, sair do casulo, virar uma borboleta, fazer essa metamorfose do campo dos temas de Marte. Então vamos dar uma olhada na mandala para a gente ver quais os outros potenciais precisam ser considerados. Bom, essa é a mandala do momento em que Plutão e Marte formam um aspecto de quadratura minguante, marcando a finalização do ciclo, acontecendo no dia 8 de outubro, às 22h04 do horário de Brasília, mapa traçado mais uma vez aqui para contagem. O Plutão a 27 graus de Capricórnio, ainda retrógrado, está prestes a terminar também o movimento de retrogradação, e o Marte a 27 graus de Libra, né, formando a quadratura exata. A tensão está desenhada aqui. Além disso, a gente precisa observar que esse mapa, né, o mapa do dia 8, quem assistiu o vídeo da agenda já sabe, é composto, né? O dia 8 acontece em dois movimentos muito importantes e que estão interconectados, que é, primeiro, a quadratura entre Plutão e Marte, que é isso que eu estou mostrando aqui, mas também a Vênus vai ingressar em Virgem. Então aqui, ó, a Vênus já está a 29,59, logo já vai fazer o ingresso em Virgem. E a gente vai entender por que esses dois movimentos estão conectados. Então vamos falar primeiro dessa quadratura aqui. Primeiro que é uma tensão, né? A tensão para finalização. Então a gente está terminando o ciclo que foi iniciado lá em março de 2022 e agora chega, né, o momento da gente fazer as limpezas, ver aquilo que deu certo e o que não deu em relação aos temas de Marte, como eu falei lá no início, com a influência de Plutão. Retrógrado, Plutão está fazendo a revisão. Tem o vídeo aqui no canal também para quem quiser assistir e entender mais. Fazendo a revisão dos seus temas, né? Ou seja, aquilo que ele tende a vir a transformar, aquilo que está oculto, é o senhor do submundo, como eu falei, o Hades, né, para os gregos. Então tem a questão daquilo que é oculto, e o Plutão, eu já falei várias vezes que ele é quem realmente governa, porque é quem detém o poder entre a fronteira entre a vida e a morte. Então é claro que ele vai governar, é claro que ele vai ditar as regras de maneira oculta, no submundo. Né? Ele deixa os Zeus lá fazendo, né, o meio de campo, aparecendo, sendo todo poderoso, bonitão, mas no fundo, quem controla tudo é ele, porque ele diz quem vive e quem morre. E aqui para o Marte ele está dizendo, olha Marte, é hora de se transformar. Chegou o momento de crise, chegou o momento de tudo aquilo que foi exposto, né, na oposição que aconteceu lá no dia 21 de maio, o vídeo está aqui no canal também, que eu falei desse movimento durante o ingresso do Marte em Leão, que ele já desenhava ali a oposição exata. Agora é hora de falar, olha, o que você aprendeu? O que você desenvolveu desde então? Porque a partir de agora é uma tensão, é um incômodo, a gente vai ver essa carga, né, sendo detonada de diversas formas. Plutão e Marte são sempre muito explosivos e, claro, por conta da consciência que nós temos dessas energias. Então aqui a tendência de conflitos, né, mas mesmo sendo uma tensão para finalizar, conflitos que foram iniciados, por exemplo, quando os dois fizeram conjunção, agora podem chegar talvez aí a caminhar por uma finalização. Mas tudo depende de como, daquilo que foi exposto, daquilo que o Plutão mostrou e o principal, o que a gente fez com isso. Porque no campo da ação, da impulsividade, a força guerreira interior, que são os principais temas que o Marte representa e que eu falei lá no início, tudo isso precisa ser analisado. Agora, tudo isso também está exposto, né? Aquilo que era negativo, aquilo que era pútrido, o Plutão mostrou tudo isso, principalmente as estruturas de como a gente age, né? Porque Plutão passando mais uma vez em Capricórnio. Então é preciso considerar tudo isso, é preciso que a gente faça essas ponderações, essas limpezas. O que nós vamos eliminar? Plutão sempre pede que a gente se transforme mediante as crises. Qual é a crise que eu estou vivendo para realizar, para alcançar os meus desejos e vontades? Realizar aquilo que o meu Sol quer.
O que está me trazendo essa crise, né? Como que isso está se manifestando? Porque eu já falei também que o Marte, ele tem muita ressonância com o mundo do trabalho, porque o trabalho é a principal força que nós temos para modificar a nossa condição de vida. Então é muito importante olhar também por esse lado, porque às vezes as coisas a gente está fazendo, o Plutão está mostrando que isso são ações ali que não vão dar em nada e a gente está ainda apegado. É uma palavra muito forte para Plutão, apego, medo, principalmente o medo. Onde tem o medo ali, o Plutão vem e vira a gente do avesso. É sempre bom lembrar que eu tenho muitos, os vídeos que eu falo de Plutão, sempre recebo relato de como que o trânsito de Plutão não é brincadeira. Então é importante a gente considerar também que o Marte, ali ele tá lidando com algo que é além da nossa capacidade. Então, no campo da ação, a gente vai estar lidando com alguma coisa ali, a sensação de que tem alguma coisa oculta que a gente não está entendendo, que talvez ali não está nem conseguindo dar vazão, mas é preciso enxergar, né? Na verdade, não é enxergar, porque ele já mostrou na oposição. A gente olhar para aquilo que foi mostrado e não tentar esconder as feridas. Então, o que a gente pode fazer nesse momento é começar esse processo aí de transformar os temas de Marte, porque aí quando chegar lá no dia 14 de fevereiro de 2024, quando vai ter uma nova conjunção iniciando um novo ciclo, e que esse sim a gente vai cobrir aqui no canal, que inicia ali um momento de empoderamento das nossas atitudes e não o contrário. Agora, se a gente está lidando ali, se a gente viu que está negativo e mesmo assim está tentando esconder, está tentando fingir que não é com a gente, né? Vamos enganar ali, porque também tem um sexto ainda de Plutão e Netuno que pode dar uma confundida aí, dar uma enganada. Então, o Netuno não tem um aspecto direto com Marte, mas ele está fazendo um sexto com Plutão já há bastante tempo. Então, tem ali um elemento que pode ser enganador. Então, às vezes, a gente acha que está fazendo esse processo de limpeza, né, partindo das atitudes. Lembrando, né, a gente está falando de Marte, então a gente tem que falar de ação, de atitude, de agir. Não adianta só ficar sentado. Com Marte, a gente precisa colocar a coisa em movimento. O trem tem que sair da estação, porque senão nada acontece. Então tem essas ilusões, essas possíveis ilusões que estão atuando no campo do Plutão, que ainda está retrógrado, revendo tudo isso, afetando Marte. E, como eu falei mais cedo, o Marte em sexto com a Vênus. Então, no momento em que ocorre a quadratura exata, né? No domingo, lá 10 horas da noite, todo mundo se preparando já para iniciar a semana, vão lembrar que está acontecendo uma tensão ali com uma carga explosiva. E isso vai afetar os relacionamentos. Ou seja, se por mais que seja uma energia de finalização do ciclo entre Plutão e Marte, a carga, se ficar explosiva demais, se o Marte ficar impulsivo demais, ele afeta os relacionamentos em geral, parcerias, acordos e finanças. Então é nesse sentido que é preciso, né, ter um certo cuidado. E além disso, a Vênus vai entrar em Virgem, que a gente vai falar no próximo vídeo, no vídeo de sábado, mas já traz ali, né, uma dificuldade para os temas da Vênus, e não só isso, ela vai fazer oposição a Saturno. Então vai ser um período de muita rigidez nos relacionamentos. Então, com essa impulsividade que o Marte está trazendo, de acordo com aquilo que foi exposto ou não, há um risco sim de muitos conflitos, e esses conflitos podem afetar as relações já no fim aí da noite de domingo. Então vale a pena manter os radares a 1000%, como eu sempre falo, mas o principal é não tentar esconder, não adianta tentar esconder, né? Porque, como eu falei, o Plutão governa do submundo, ou seja, ele sabe o que está acontecendo, ele sabe aquilo que precisa morrer, ele, entre aspas, né? Essa energia aí tem essa capacidade de mostrar pra gente o que precisa morrer, o que precisa ir embora, para que a gente renasça. O Marte pode renascer como um guerreiro lá no dia 14 de fevereiro. Um novo ciclo vai começar, um monte de aprendizado para a gente conseguir realizar legal, principalmente tendo em vista os desafios de 2024 em diante. Mas para isso a gente precisa eliminar de vez, né, desapegar
daquilo que o Plutão está expondo. Bem rapidinho, o ascendente caindo a 12 graus do signo de Gêmeos, então pedindo maior liberdade, dinamismo, capacidade de circulação, né, de ir e vir, de trocas, da gente classificar, saber onde tem que estar, onde não tem que estar. Então, o que o Gêmeos traz para essa energia é que a gente aprenda a escolher as nossas lutas. Aprenda a olhar e falar, isso aqui eu posso desapegar, não preciso entrar em conflito com tudo e com todos. Né? Vamos aprender a fazer isso, né? Tornar o guerreiro mais sábio e a partir dali a gente conseguir alcançar maiores resultados. Porque se a gente fica nessa energia do Marte, que já é, né, é chamado de impulsivo não à toa, mas se fica disperso demais, aqui tem mais um signo do ar que pode trazer essa dispersão, se fica nisso, gastando energia à toa, não vai realizar, não vai a lugar nenhum. E lá no meio do céu, a bússola deste aspecto, o signo de Peixes, né? Interessante até porque a gente vê que é ar, terra, de repente Peixes, que é o signo regido pelo Netuno. Então tem sensibilidade, empatia, compaixão, capacidade de se colocar no outro, amor incondicional, da gente usar essa sensibilidade que vai ser esperada das nossas atitudes na vida pública e também dos relacionamentos ali, porque muito provavelmente esse vai ser o meio do céu do momento em que a Vênus ingressar em Virgem, e tudo isso a gente pode utilizar a favor, né? Pra gente não se perder nesses oceanos quase profundos, né? De muita sensibilidade, o signo de Peixes é o mais água de todos, então isso pode beneficiar porque a gente pode usar dessas dádivas aí do signo de Peixes, no amor incondicional, por exemplo, e amenizar essa carga que está armada ali entre Plutão e Marte para finalizar. É uma bomba que vai explodir para que acabe alguma coisa. Então, isso é muito importante dizer isso, e isso é muito importante que a gente entenda. É uma carga que vai detonar para que a gente finalize algo. É uma quadratura minguante. É tenso, tira a gente da zona de conforto, mas principalmente direcionando a energia para finalizar algo que pode, né, melhor dizendo, ter sido iniciado lá no dia 3 de março de 2022. Então isso tudo que eu vejo nessa mandala, né? Espero que seja útil aí para todo mundo e que a gente consiga lidar com esses potenciais, aproveitar o máximo, como eu sempre falo aqui no Astro Libertação. Ficou bem claro na mandala, né, que a gente tem, além da quadratura em si, a gente tem o sextil com Netuno, que pode trazer uma certa nebulosidade ali para o próprio Plutão, né? Uma interação. O Plutão tenta transformar o Netuno tenta diluir o Plutão e assim vai. Nessa briga de gigantes, vamos falar assim, o Marte está ali no meio. Então é importante olhar por esse lado também e ver se a gente está tendo clareza na forma de lidar com as ações, na forma como a gente está buscando a realização das nossas vontades. Porque essa transformação, muitas vezes, ela pode levar a uma ilusão. A gente achar que está fazendo algo legal, como eu falei lá no início, né? O guerreiro que sobe de nível, vamos falar assim, e se torna mais sábio, escolhe as batalhas, aprende a hora certa de atacar e não fica desperdiçando energia com qualquer coisa, se torna muito mais poderoso. Só que, às vezes, pode ser que aí paire sobre nós uma névoa que vem desse seixo entre Plutão e Netuno. Então é muito importante considerar isso também. Além disso, né, eu falei durante a mandala que esse vídeo também está interconectado com o momento que a Vênus vai ingressar em Virgem. E o Marte e a Vênus ainda estão em sextil, né? Ou seja, tudo isso que o Plutão está trazendo para o Marte pode armar o Marte, né? Porque é sempre uma tendência explosiva entre os dois, né? O cara já está ali na pilha para agir. Vem uma carga de Plutão que é poderoso, que lida com grandes poderes e torna ele ainda mais impulsivo. A tendência é explodir. A tendência é que o conflito seja deflagrado e afete os relacionamentos, parcerias, acordos e finanças se a gente não tiver atenção. A Vênus está prestes a ingressar em Virgem, né? Vai ter um outro vídeo falando a respeito e ela já vai fazer
uma oposição com Saturno. Traz também uma rigidez. Além do que o Virgem afeta a Vênus, que é o ponto ali que ela está mais enfraquecida por causa da crítica, das exigências, do perfeccionismo, da energia de Virgem, que é muito detalhista, muito analítica, isso prejudica um pouco as relações. E aí do outro lado vem essa carga toda e pode ser que cause ali um potencial de conflito levando a uma finalização. Então por isso que é muito importante voltar lá nas agendas, né? Voltar no vídeo que eu falei também lá do início, que foi o momento da oposição, e entender como que essas energias se manifestaram na nossa vida e o que a gente pode atuar no sentido de finalizar, porque nós não vamos conseguir ignorar essa energia. O incômodo vai vir, mesmo que de forma subconsciente a gente vai precisar atuar de uma maneira ou de outra. Então é muito importante olhar nas agendas, voltar aí nos feeds, né, das redes sociais. O que eu postei lá, né? Como que eu estava agindo, né? Tinha alguma coisa ali, algo por trás me levando a agir daquela forma, algo que eu não tinha consciência e passei a ter depois que veio a oposição. Então são reflexões que a gente pode fazer para lidar melhor com as energias de finalização, lembrando que o novo ciclo só começa no dia 14 de fevereiro de 2024. Então a gente tem até lá para fazer essa limpeza, para lidar com tudo aquilo que foi exposto, principalmente abandonar as formas de comportamento antigas que não nos levaram a alcançar aquilo que a gente deseja. A mensagem é essa, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, deixa aí seu like, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Para quem quiser saber mais sobre esses potenciais, entender como esse trânsito pode estar influenciando o seu mapa, tem um link para me chamar no WhatsApp e marcar sua consulta, e que estejamos todos sintonizados com a força maior, regente do universo, e que ela zele por nós sempre.